Olá, todo mundo do Brasil e de qualquer lugar do mundo, já que a gente está aqui transmitindo via YouTube. Eu sou Maria Luísa, diretora de Cultura da Associação Brasileira de Imprensa, e a gente está aqui em Lisboa fazendo esse programa especial ABI Cultura em Debate, entrevistando o capitão de Abril, Vasco Lourenço. Vasco, muito obrigada por ter nos recebido aqui. É um grande prazer estar nesse dia 25 de abril aqui em Portugal, Lisboa. Vasco foi um dos capitães do movimento revolucionário de 1974, conhecido como Revolução dos Cravos, e ele tem uma história muito especial a esse respeito. Ele foi coordenador do movimento das Forças Armadas, ele é um dos signatários, um dos formuladores do programa do movimento das Forças Armadas, mas aconteceu um episódio com ele muito curioso. Você acabou não estando junto com seus colegas no dia da Revolução. Com os meus camaradas, que é o termo que nós usamos militarmente. Eu estava integrado, portanto, na ação militar, mas não aqui no continente, comandando as operações, que seria a minha função, porque eu era o responsável operacional no movimento, mas estava em Ponta Delgada e, portanto, participei lá, fiz as ações que havia que fazer lá, muito menos importantes que aqui, porque nem sequer houve a necessidade de utilizar a força militar, porque o comandante militar, pressionado por mim e por Melan Turnes, que estava lá também, aceitou de imediato ficar sob as ordens do MFA e, portanto, não tivemos... Aonde era? Ponta Delgada, nos Açores. Nos Açores. Na ilha de São Miguel. Eu era o responsável operacional aqui, fui transferido compulsivamente para lá e, portanto, não pude ficar aqui a comandar as operações. Foi o Hotel Saraiva de Carvalho que me substituiu nessa ação. Eu costumo dizer que com o hotel tudo correu muito bem, comigo não se sabe como correria e agora já não é possível fazer a prova. Mas regressei imediatamente, era o responsável operacional dentro do movimento, regressei, integrei, portanto, o Conselho de Estado, a Comissão Coordenadora do programa do MFA, o Conselho de Estado, depois mais tarde o Conselho da Revolução. Por que você acha que o poder não reagiu? Porque era fraco e teve medo, porque o poder tinha uma guerra colonial em 3 frentes e não tinha condições para enfrentar os militares se eles estivessem unidos. Quer dizer, então, que o poder, quando não reage, é porque está fraco? Sim, claramente. Aliás, nós, durante a conspiração, em determinado momento, tomámos outra atitude que eu classifiquei na altura como a nossa arma nuclear, que foi, nós fizemos uma declaração de pedido de demissão do oficial das Forças Armadas. Um documento oficial, devidamente assinado, com a data em branco, para poder ser preenchida e utilizada se considerássemos. Recolhemos para cima de 700 pedidos de demissão de oficiais do Exército. E o poder, quando soube, aliás, o Marcelo Caetano, quando vai para o Brasil, no exílio, a seguir ao 25 de Abril, e escreve as suas memórias, ele reconhece que, nessa altura, ao saber disso, sentiu que o fim estava próximo. Porquê? Porque se nós, mesmo admitindo que dos 750 havia metade que dizia que não, em cima da hora, se houvesse 300 oficiais que de momento dissessem eu demito-me do Exército, o poder caía, porque não tinha condições para continuar a guerra. E, portanto, foi uma arma que nós criámos para limitar a ação do poder, que acabou por não reagir ao longo da nossa conspiração. Como eu digo, foi relativamente forte, rápida, mas, portanto, o poder não tinha condições para reagir. Você acha que foi muito mais o fenômeno externo
não é? Do que a sociedade interna, ou foi uma relação entre os dois? A sociedade já não suportava mais ver seus filhos? Eu penso que foi as duas coisas. O fenómeno externo tem pouca influência, porque apesar de Portugal estar, como o ditador dizia, orgulhosamente só, e nós sentirmos que não tínhamos, portanto, aceitação internacional, apesar disso, a questão interna do desconforto, da sensação que nós tínhamos que o cidadão português queria que acontecesse aquilo que veio a acontecer. Nós avançámos para o 25 de Abril convictos de que íamos fazer o que os portugueses queriam. E, de facto, a reação, logo no dia 25 de Abril, de apoio enorme que a população teve em relação aos militares de Abril, ajudou-nos de maneira bastante forte em conseguirmos atingir os nossos objetivos. Vasco, uma outra coisa que a gente tem muita curiosidade de saber é se essa história dos escravos, ela de fato aconteceu, que foi uma moça que trabalhava numa padaria, Celeste... Num restaurante. No restaurante. Conta pra gente. Num restaurante. A questão dos escravos eu penso que tem várias origens. O cravo e o cravo vermelho era a flor mais usada na altura em Portugal. Era inclusivamente a mais barata, era uma flor bastante barata. Havia um restaurante que fazia ali perto do Marquês de Pombal, num edifício que pela sua estrutura era conhecido pelo Franjinhas, ainda hoje é o Franjinhas, não é? Que tinha lá um restaurante que fazia um ano no dia 25 de Abril de 74. E o proprietário do restaurante tinha comprado cravos para oferecer às senhoras que fossem almoçar lá nesse dia. Portanto, era uma gentileza, fazia um ano e as senhoras que fossem almoçar ao restaurante, ele oferecia-lhes um cravo. Como ao 25 de Abril, o restaurante não abriu, fechou. E ele diz aos trabalhadores: os cravos estão aqui, vão estragar-se, quem quiser pode levar os cravos. E houve uma senhora chamada Celeste, que era trabalhadora lá, pegou num braçado de cravos e foi para casa, para levar para casa. Mas quando chegou à Avenida da Liberdade encontrou forças militares. E o que é que estava a acontecer já àquela hora, portanto aí por volta das 10, 11 da manhã, é que a população estava a apoiar os soldados e com sanduíches, com cervejas, enfim, com cigarros, e a senhora chegou e disse: eu não tenho nada para vos oferecer a não ser os cravos. Se quiserem cravos, e começou a oferecer cravos. E os soldados que estão na viatura, onde é que eu vou pôr o cravo, e resolveram pôr na ponta das armas, no cano, na boca das armas. Por outro lado, quando a coluna do Salgueiro Maia sai daqui do Terreiro do Paço e vem aqui para o Largo do Carmo, ao passar ali no Rocio havia várias vendedoras de flores ali no Rocio. Eram umas bancas para vender flores e uma das flores mais comuns era o cravo. E quando as tropas passaram, as vendedoras de flores começaram a oferecer cravos também aos soldados, que também fizeram a mesma coisa. Aconteceu outra coisa. O dia 25 de Abril era o dia do turista em Portugal. E, portanto, estava preparado para que no aeroporto os turistas que chegassem, nomeadamente as senhoras, fossem recebidas com flores, pelo turismo. E a flor mais comum era o cravo. Ora, o que é que acontece? O aeroporto é fechado, não há turistas a desembarcar, ficaram ali os cravos para se estragar. E disseram aos trabalhadores: levem os cravos. Quando, no dia 26, se dá a libertação dos presos políticos em Caxias, aí o cravo já tinha pegado, digamos assim, já estava na boca do soldado, das armas dos soldados. Os familiares e amigos que foram à saída, à libertação dos presos políticos em Caxias, já os receberam também com cravos vermelhos. E, portanto, o cravo impôs-se muito naturalmente.
Muito naturalmente. Não há uma decisão de ninguém, vamos usar o cravo, mas impôs-se. Mas tem uma particularidade. Portugal, ao longo da sua história, teve vários períodos importantes e em 1373 houve aqui uma grande revolução popular em Lisboa contra os espanhóis que tentaram dominar Portugal. O povo de Lisboa conseguiu fazer frente aos espanhóis e evitou, portanto, depois tudo terminou na Batalha de Aljubarrota, que já não é aqui em Lisboa, mas Lisboa esteve cercada pelos espanhóis, resistiu, e a flor de resistência dos portugueses nessa jornada foi um cravo branco. Não era vermelho, era um cravo branco. Então quer dizer que havia, de fato, uma adesão civil popular? Houve imediata. Foram as grandes manifestações que se dão portanto, aqui no Largo do Carmo, aqui muito próximo, no Terreiro do Paço. Portanto, a população, apesar de nós fazermos apelo para a população não sair para as ruas, porquê? Porque nós tínhamos receio que houvesse o confronto militar, e se houvesse um confronto militar, normalmente a população que está ao lado é que sofre as consequências maiores de balas dispersas. E aí, de facto, a população não aceitou ficar em casa, veio para a rua e apoiou-nos, e foi de facto uma festa que depois culminou no 1º de Maio. O 1º de Maio é qualquer coisa que só tendo o vivi. Eu este já vivi aqui. O 25 de Abril não estava cá, mas o 1º de Maio já o vivi aqui. E é uma coisa, de facto, uma festa popular que só tendo vivido. A população estava exausta da ditadura. Sim. Já não suportava mais. Sim. A população também não estava preocupada com as consequências, que tipo de regime viria depois da Revolução. Liberdade, acima de tudo a liberdade, e eu costumo dizer que a seguir foi uma bebedeira coletiva. Quer dizer, as pessoas, de facto, envolveram-se na Revolução de uma maneira espantosa. Saíram à rua, lutavam por aquilo em que acreditavam, não ficavam em casa à espera que o parceiro tirasse a sardinha ou a castanha do lume para lhe oferecer, não, vinham à luta. Foi extraordinário o que aconteceu na altura em Portugal. Chico Buarque finalmente vai receber o prêmio Camões, que o Bolsonaro se recusou a conceder, e vai receber das mãos de Lula. O que você acha disso? Bem, eu sou um fã do Chico Buarque e tive a sorte de o conhecer pessoalmente, aliás. Já me encontrei com ele várias vezes, mas a primeira vez que eu encontrei foi em 1981, quando eu visitei o Brasil pela primeira vez, convidado para ir às festividades do 1º de Maio, em plena ditadura, e fui ao festival que estava marcado para o Rio Centro, que é perto a ideia que eu tenho é que é perto do Rio de Janeiro. E eu cheguei... É no Rio de Janeiro. Pertence mesmo ao Rio de Janeiro. Mas, portanto, eu cheguei meia hora depois de ter rebentado uma bomba, que a Polícia Militar, na altura, andava colocando bombas nas atividades da esquerda para culpar a esquerda de andar colocando bombas. E tinha acabado de rebentar a bomba portanto, o festival já não se realizou. A bomba matou de imediato o sargento e colocou o capitão em estado de coma. Foi aí que você conheceu o Chico Buarque? Foi aí que eu conheci o Chico Buarque, e o Chico dizia-me: eu acho que isto vai ser o fim. Isto aconteceu e vai ser muito mau. E eu dizia: não, Chico, isto é o princípio do fim deles. Vocês vão ter que acentuar que os militares vinham para colocar a bomba, manejaram mal a bomba e arrebentou-lhes ao colo. E o Chico dizia-me: importa-se ser tu a dizer isso na televisão? E eu: não posso, eu sou estrangeiro e o mínimo que me acontece é amanhã põe-me no avião, mas vocês digam isso. Então você agora eles disseram, e no dia seguinte, os jornais brasileiros traziam a conferência de imprensa do general, que eu não sei o nome, que era o comandante das forças militares,
E então ele dava a conferência de imprensa e dizia: os militares andavam investigando, rondando, viram um volume suspeito, pegaram no volume, foram para o carro para ver o que era, e quando estavam vendo o que era, aquilo rebentou. E há um jornalista que lhe diz: general, quem contou ao senhor? Foi o sargento? Ou foi o capitão? Como é que você quer que o capitão conte? O capitão está em estado de coma, não pode falar? Ah, diz o jornalista, já entendi. Quem contou ao senhor foi o sargento, que tinha morrido. Está claro que a conferência de imprensa acabou e foi o princípio do fim, porque pouco depois estava aquela onda de diretas já, etc, e o princípio da ditadura foi isso. Eu espero poder recordar aqui com o Chico, porque vou estar com ele certamente, vou estar na entrega do prémio, espero que ele possa ir ao nosso jantar, convívio da Associação 25 de Abril, e invocar isso ainda com o Chico. Mas para que servem os militares? Os militares servem para a defesa do regime, que deve ser um regime democrático, para servirem a população e não nenhuma pequena ditadura. Eu, aliás, quando fui ao Brasil em 1981, em plena ditadura militar, tive a oportunidade de conversar com alguns militares e lhes dizer que eles pediam, diz-nos lá como é, e eu dizia-lhes: vocês lancem a palavra de ordem entre vocês, que os militares devem servir a população, o país, e não qualquer ditador. E, portanto, é para a defesa, a última causa é a defesa da soberania popular. Em termos internos, devem ser as forças de segurança, não devem ser os militares a ter intervenção direta na política interna, só em último caso, para a defesa do Estado Democrático. Isto é assim que eu entendo. Bom, então nós estamos chegando ao fim da entrevista, mas eu quero te perguntar o seguinte: houve duas canções na Revolução dos Cravos, uma e depois do Adeus e a Grândola. E depois Grândola. Qual seria a canção hoje para uma palavra de ordem que permitisse que o mundo tivesse pelo menos um espírito de transformação? Eu sou pouco especialista nessas canções, mas há uma canção que sempre me deu, sempre gostei muito, que é o sonho que manda a vida. O sonho comanda a vida. Sabe cantar lá? Era o Manuel Freire. Eu agora não me estou a lembrar. Da letra ou da lembrança da música? Como é que é? O sonho comanda a vida. Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida. Isso é a nossa querida produtora, que faz parte do grupo de cinema do nosso cineasta Lula de Oliveira, que está dando aqui a deixa para o Vasco. Essa canção, que é Pedra Filosofal, é o nome da canção, Pedra Filosofal, que é uma canção que, enfim, a mim sempre me disse muita coisa. Então, e de facto, a seguir ao 25 de Abril, os sonhos todos foram possíveis. Alguns realizaram-se, outros não, mas eu quero continuar a sonhar, que é possível. Vasco, muito obrigada, viu? Em nome da Associação Brasileira de Imprensa, muitíssimo obrigada. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral.